Sou a Joana, oficineira em artesanato, e hoje eu vou ensinar essa bota. Para fazer a bota, na numeração de 38 a 40 até 41 ou 2, nós precisamos de 3 novelos de 40 gramas. Esse novelinho, que a gente fala novelinho. Então, no mínimo, vocês tenham disponível, né, três novelos. Eu tenho 3 novelos, inclusive eu já fiz um pompom dessa sobra, que talvez não sobre para o pompom. Mas isso só a prática é que vai nos mostrando. Tenham um caderno para vocês fazerem a anotação. Qual vai ser o esquema que eu vou usar? O esquema inicial no tear de prego vai ser esse, o ponto pérola, que é um esquema que o fio passa por todos os pregos. E depois nós vamos fazer o esquema da bota. Eu tenho aqui um tear de 35 pregos, eu vou usar apenas 25 e vou seguir esse passo a passo aqui. A bota com 25 pregos. Primeiramente, primeiro de tudo, colocar 13 pontos. Só vou trabalhar com apenas 13 pregos. Depois nós vamos aumentar. Então, essa aula, ela tem, além de ensinar a fazer a bota, vocês vão aprender uma das formas de aumentar o trabalho de vocês. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Nós precisamos, né, sempre de uma agulha de crochê, é muito bom. Nós vamos usá-la. A agulha de fundo largo para fazer a costura e eu uso o palito para retirar os pontos. Então, olha, para começar, deixa um pedaço, dobra, e agora nós vamos fazer aquele nó que passa pelo dedo. Vem, eu tiro, tenho uma argola, passo a dobrinha da lã por dentro da argola e vou fechando. Fica uma argola bem pequena, porque eu não preciso dela muito grande. E já vai ser o meu primeiro ponto. Eu preciso de 13 pregos. Como eu tenho 35 no tear, eu vou desprezar 3, que eu gosto de trabalhar assim mais no meio. Então, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, nesse aqui eu vou colocar o meu primeiro ponto, o nozinho. Como nós dissemos, o ponto pérola é que vai ser o inicial em todos os pregos. Então, começo no primeiro e vou passando a lã. Eu estou usando essa lã Molete, é uma lã muito boa. Mas aí o fio vocês escolhem e façam o caderninho. Olha, cheguei no final aqui dos meus pontos. Vejam que eu tinha colocado um elástico já demarcando os pontos aqui para mim. O crochê para contenção da primeira carreira, então vou usar a agulha de crochê segurando de uma forma diferente de como nós fazemos com o crochê. Estou segurando o fio que vem do novelo, eu passo a agulha por baixo, eu vou pegar 2 fios que estão no tear e vou puxar o fio do novelo. Agora eu laço o fio, venho e passo por dentro da argola. 2 fios do tear, o fio do novelo. Aqui, se der uma dificuldade, vocês peguem com a mão, 2 pontos, puxei e já vou direto passando pela alça. Essa corrente, pessoal, ela fica grande.
Quem faz crochê e gosta do crochê bem justinho, atente para o detalhe que entre um prego e outro nós temos 1 centímetro. Então, essa corrente, ela vai também ter esse tamanho. Aqui já fica mais firme, a gente já consegue fazer dessa forma. Já vai puxando e já vem direto para a argola da agulha. Veja que a agulha de crochê, ela se movimenta na mão, ela ganha uma inclinação quando necessário. Então, nós vamos aprendendo a fazer esses movimentos. Quanto mais fizer, quanto mais treinado nós ficamos. O último, eu tenho só um fio. Eu vou fazer como normal, como se tivesse 2. Eu puxo e vou fazer mais uma argola, que vai ser o primeiro ponto que eu vou colocar. Já coloquei aqui. Agora eu abaixo. Opa! Isso acontece, viu, pessoal? E agora eu vou aplicar o esquema que eu escolhi para fazer essa bota. É um zigue-zague simples e comum, que eu começo no primeiro, vou para o segundo, terceiro, quarto, e eu vou pulando vou deixando, olha, um prego sem lã. Quando ele chega aqui, atente, ele volta. Então, ele vai voltar, esse pontilhado indica que ele vai voltar nos pregos que não tem. Vamos lá. Eu já estou no primeiro, eu vou no segundo, que eu pulei Então, vou pulando até terminar. Os meus 13 pregos. Então, acabou, eu vou voltar. Tentem trabalhar com as 2 mãos. Cheguei no último aqui. Cheguei, eu faço uma contenção. Eu uso o palito, vocês podem usar a agulha de crochê, a ferramenta que lhe for melhor. Façam experimentações. E olha, é só pegar o fiozinho que está embaixo, dou uma tração para trás e puxo ele para cima. A gente faz meio rápido, às vezes confunde quem ainda não tem muita prática. Então, eu fiz esse meio devagar agora. Nesse primeiro momento, eu preciso tecer 10 centímetros. Os 10 centímetros correspondem ao cano da bota. Quem quiser uma bota mais alta, aí precisa também pegar mais lã e pode fazer com 20 centímetros, o quanto desejar. Eu fiz essa escolha, as pessoas que experimentaram gostaram desse tamanho. E como eu disse, ela se fica mais assentada no pé para a numeração de 38 até 41, esses 25 pregos. Terminando, aqui eu estou fazendo duas carreirinhas, e depois vocês podem pausar, né, o vídeo e ir acompanhando. E lembrem que nós temos que tecer 10 centímetros. Quando ficar pronto, aí eu volto para continuarmos. Tá ok, pessoal? Eu havia dado uma parada para confeccionar os 10 centímetros. Então, essa é a primeira parte do cano da bota. Agora, eu preciso aumentar 12 pontos. Então, nós vamos aumentar da seguinte forma. Eu estou parado no começo e eu vou fazer o esquema
normalmente até chegar aqui no último. Quando chegou aqui, no último, eu passo pelo de cima, mas venho, eu já reservei aqui, olha, 12 pregos e vou passar o ponto pérola. O mesmo ponto que nós fizemos no início, para começar o trabalho. Cheguei no último. Aqui eu completo 25 pregos, como foi falado que é a receita. E vou fazer o mesmo que eu fiz no começo. Agulha de crochê por baixo de 2. Venho. E vou até chegar no trabalho. Cheguei no último aqui. Vou pegar apenas um fio, fazer mais um e colocar no primeiro prego que ainda não foi passado o fio de lã. Dessa forma, eu aumentei 12 pontos e estou unindo. E agora eu venho e termino de fazer o esquema do ponto que nós estávamos trabalhando, né, que esse zigue-zague simples, para fazer a botinha. Agora eu pego o fio tá parado aqui. Eu venho e faço normalmente o esquema que foi escolhido para a botinha, que é esse do zigue-zague aqui comum, zigue-zague simples. Nesse momento, eu vou fazer 22 centímetros, que corresponde ao pé. Eu vou dar mais uma parada e quando tiver pronto os 22 centímetros, eu volto com vocês
vai estar mostrando como que nós iremos arrematar os pontos para voltar nos 10 para terminar a bota. Tudo bem? Espero que vocês estejam compreendendo esse processo e anotem, por favor. Tomando o vídeo da botinha para adulto, só vou mostrar aqui para vocês, eu teci, então, os 22 centímetros que eu precisava. Foi necessário emendar o fio. Eu gosto de emendar na lateral, não gosto de deixar emenda no corpo da peça. Então, para que vocês vejam, né? E depois com a agulha a gente arremata passando pela lateral. Cheguei nos 22 centímetros, eu vou arrematar os 12 pontos que eu aumentei para fazer o peito do pé, que é essa parte da bota. Essa parte aqui. Então, vamos lá. Agulha de crochê, tirando, olha, do prego, tira um e tira o seu companheiro de baixo. Eu vou ajudar com a mão. Tiro um, passo. A gente não tem uma sustentação boa para ir fazendo, espero que dê para vocês perceberem bem, ó. Tenho duas argolas que são 2 pontos. Então, eu tiro, passando por dentro. E assim eu vou até terminar. Já coloquei o elástico ali também para limitar a distância dos 12 pontos, que facilita para nós. Tô meio atrapalhada hoje, parece, né, pessoal? Tá, é o frio, a mão fica escorregadia, a agulha, mas vamos trabalhando. Por isso que eu uso a mão auxiliar aqui para não perder, né? O importante é não perder nenhum ponto. Vocês devem ter notado que eu pego, às vezes, primeiro o de cima, primeiro o de baixo. Assim nós vamos trabalhando. Ó, já estamos chegando aqui no final. Esse é das técnicas de encerrar um trabalho em tear manual de prego com a agulha de crochê. Ele vai ficar assim. Tem outras formas. Em outros trabalhos vou fazer depois para vocês aí, para aprender também de outras formas. Eu cheguei agora, eu tenho os 13 pontos, que é do cano, que eu vou tecer. Então, eu vou juntar esse com o... E esse eu vou fazer o ponto. Eu coloco e prendo ele aqui. Agora, eu vou tecer normalmente o ponto do cano. Chego aqui, eu vou voltar, colocando fio nos preguinhos que não tem. E assim eu vou tecer 10 centímetros, que corresponde ao cano da bota. Já já eu volto para mostrar para vocês como que ficou a peça e como que nós vamos tirar a peça. Voltando na confecção da bota, então eu fiz os 10 centímetros, então a peça ela fica nesse formato. Agora nós vamos arrematar. Da mesma forma como foram arrematados os 12 pontos, então eu vou tirar
Vou tirando um por um, ó, tiro, tenho 2 agora na agulha, passo, não dá muito bem talvez para vocês verem, ó, tenho 2 alças na agulha, passo uma. Existem outras formas de arrematar que vocês podem consultar. Eu fiz uma pausa, pessoal. Como nós já tínhamos arrematado esses 12 pontos do sapatinho, da bota, então eu avancei, tô chegando nos últimos aqui, no final. E agora eu vou passar o fio, eu cortei o fio, deixei ele longo, que eu vou usar o próprio fio aqui para fazer a costura dele. Então, eu já tirei do tear. Nós temos, então, esse formato, ó. E eu dobrando assim, vocês já vão ter a ideia da bota. Eu já preparei aqui, ó, numa agulha com fio também bem longo. E nós vamos fazer o seguinte acabamento. Essa parte é a parte que vai ser o bico do sapato. Eu vou introduzir a agulha em uma das pontas. Vou amarrar. Eu estou passando 2 fios, que é para ficar bem forte. E aqui nós vamos, então, passar a agulha por entre os pontos. Bem na beiradinha, logo assim na primeira fileira aqui de pontos, é que nós passamos e eu vou franzindo. À medida que ele vai franzindo, ele vai formando, então, a ponta do sapatinho, se for um sapatinho, da bota, no caso aqui que é a botinha, e nós vamos amarrar. Quando eu amarro, olha, eu puxo bem, ele vai fechar. Faço mais uma amarração, jogo os 2 fiozinhos para dentro. Por isso que eu ponho um fio longo na agulha, porque ela já vem costurando, fechando aqui. Então, eu tô aqui, olha. Agora eu venho com a agulha de um lado ao outro. Com o fio dobrado, os pontos vão ficando mais fechadinho. À medida em que vai costurando, vocês vão colocando o dedo, a mão, né, por dentro, para ver se ela não está ficando buraco. Se está ficando bem fechadinho. Eu avancei a costura, ela já chegou no final.
Então, no final, a gente vai dar um ponto, passar a agulha por dentro aqui dessa alça para arrematar. Eu passo 2 vezes, e aí puxa. Então, aqui já foi dado o nó. Aí é só introduzir a agulha e nós vamos passar um pouquinho ela só assim por dentro, para esconder o fiozinho do arremate. E daí podemos já cortar esse fio. E a parte de trás é a mesma coisa. Eu deixei no arremate, eu já deixei um fio. E esse fio aqui vai ser usado para a costura. Aqui é a opção de colocar ou não o pompom, como tá nesse aqui, ó. O pompom, vocês podem olhar o vídeo da touca, que vocês vão ver como é montado o pompom e como ele é colocado. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, nessa confecção e que vocês tenham muita sorte na comercialização ou para o próprio uso de vocês. Muito obrigada. Gratidão aí por me seguir, por me acompanhar aí nos vídeos.